No verão de 1776, a Guerra de Independência dos Estados Unidos estava indo tão mal para os rebeldes que George Washington aparentemente tentou uma ação suicida ao encontrar tropas britânicas. Enquanto seus combatentes fugiam em pânico na Baía de Kip, em Manhattan, o comandante de 44 anos entrou em estado catatônico, segundo o biógrafo Ron Chernow. Um dos seus generais, Nathanael Greene, disse mais tarde que Washington estava tão irritado com a má conduta de suas tropas que ele buscou a morte em vez da vida. Tais títulos incluem The Dangerous Case of Donald Trump, 27 Psychiatrists de Mental e Experts Assess a President, O Caso Perigoso de Donald Trump, 27 psiquiatras e especialistas em saúde mental avaliam um presidente, ainda sem tradução no Brasil, Rocketman, Nuclear Madness de The Mind of Donald Trump, O Homem do Foguete, A Loucura Nuclear e a Mente de Donald Trump, também sem tradução no Brasil, e A Clear de Present Danger, Narcissism in the Era of Donald Trump, Um Perigo Claro e Presente, Narcisismo na Era de Donald Trump, sem edição por aqui. John Adams, o segundo presidente americano, foi descrito por seu arquirrival Thomas Jefferson que viria a ser seu sucessor como às vezes absolutamente louco. Theodore Roosevelt, segundo o contemporâneo Journal of Abnormal Psychology, entraria para a história como um dos mais ilustres exemplos psicológicos da distorção dos processos mentais conscientes. Enquanto Roosevelt fazia campanha em 1912 para retornar à presidência, o proeminente historiador americano Henry Adams disse: "Sua mente está em pedaços, sua neurose pode terminar em um colapso nervoso, ou mania aguda." Depois que Woodrow Wilson, o 28º presidente dos EUA, teve um derrame, seus críticos afirmaram que a Casa Branca havia se tornado um asilo de loucos, apontando como prova as barras instaladas em algumas janelas do primeiro andar da mansão. Mas, como relata John Milton Cooper em sua biografia de Wilson, essas barras foram, de fato, adaptadas durante a presidência de Ted Roosevelt para impedir que seus filhos quebrassem janelas com suas bolas de beisebol. De qualquer forma, de acordo com uma análise psiquiátrica dos primeiros 37 comandantes em chefe americanos, Adams, Roosevelt e Wilson tinham problemas reais de saúde mental. O estudo de 2006 estimou que 49% dos presidentes sofreram de uma doença mental em algum momento da vida, um número que os pesquisadores afirmam estar de acordo com as taxas nacionais. 1 em cada 4 preencheu os critérios diagnósticos para depressão, incluindo Woodrow Wilson e James Madison, disse a equipe do Centro Médico da Universidade Duke, na Carolina do Norte. Eles também concluíram que Ted Roosevelt e John Adams tinham um transtorno bipolar, enquanto Thomas Jefferson e Ulysses Grant lutavam contra a ansiedade social. Woodrow Wilson teve seu derrame em 1919 durante uma luta condenada para que o Tratado de Versalhes, Tratado de Paz assinado pelas potências europeias que encerrou a Primeira Guerra Mundial, fosse aprovado. De acordo com Davidson, professor da Duke, um forte transtorno depressivo tornou Calvin Coolidge, 1923-1929, e Franklin Pierce, 1853-1857, ineficazes como líderes depois que seus filhos morreram. Pierce sofreu uma tragédia horrível pouco antes de sua posse, em 1853. O 14º presidente, sua esposa, Jane, e seu filho, Benjamin, estavam em um trem quando este descarrilhou perto de Dover, Massachusetts. O presidente democrata escreveu a Jefferson Davis, seu secretário de guerra: "Como poderei convocar minha virilidade e reunir minhas energias para todos os deveres diante de mim? É difícil de ver." Davidson, da Duke, diz que o tormento interior de Pierce levou a abdicar de qualquer papel executivo real enquanto a nação se dirigia para uma guerra civil, que enfim começou em 1861. Coolidge ordenou a um empregado que esfregasse um trapo nas cinzas da lareira, subisse em uma escada e aplicasse as cinzas na pintura para escurecer a cabeça de Adams. John Quincy Adams também sofria de depressão e costumava vagar em torno da Casa Branca, jogando bilhar e irritando sua esposa britânica, segundo uma biografia de Arlov Schlesinger.
Coolidge praticamente se retirou da vida política. O mais preocupante era sua ignorância sobre alarmes econômicos um ano antes da quebra da Bolsa de Valores americana em 1929. Quando algum tipo de legislação foi considerada para refrear a crescente especulação de ações, ele disse aos repórteres: "Eu não sei o que é ou quais são suas provisões ou qual tem sido a discussão." Ele partiu por 2 anos para o território de Badlands, na Dakota do Sul, onde construiu um rancho, caçou búfalos, prendeu ladrões e nocauteou um pistoleiro em um bar. Em 1841, em Springfield, Illinois, enquanto atuava como legislador estadual, Lincoln rompeu seu noivado com Mary Todd, eles eventualmente se casaram, e mergulhou em profunda depressão. Dada sua morosidade, os assessores devem ter temido a maneira como ele lidaria, durante a Guerra Civil Americana, com a morte de seu filho de 11 anos, Willie, provavelmente de febre tifoide, na Casa Branca em fevereiro de 1862. Mais tarde naquele ano, após outra derrota humilhante, desta vez na Segunda Batalha de Bull Run, Lincoln disse ao seu gabinete que se sentia quase pronto para se enforcar, segundo o livro de Donald. Ele o substituiu por um homem depressivo, tímido e provavelmente alcoólatra, que ficava enjoado ao ver sangue. Ulysses Grant, no entanto, levaria o exército da União, ou do Norte contrário à política escravagista e à divisão do território americano de acordo com ela à vitória. Apesar do estigma persistente da doença mental, alguns especialistas acreditam que essas descobertas possam ajudar alguns líderes até um certo ponto. Um estudo de 2012 realizado por psicólogos da Universidade Emory, no estado americano da Geórgia, revelou que vários presidentes exibiam traços psicopáticos, incluindo Bill Clinton. Atributos psicopáticos foram identificados pela equipe de Emory como charme superficial, egocentrismo, desonestidade, insensibilidade, tomada de riscos, mau controle dos impulsos e falta de medo. O professor Scott Lilienfeld, que liderou o estudo, diz: "Eu suspeito que, no longo prazo, essas características vão chegar a outras pessoas. Então, sim, elas podem permitir que pessoas subam a posições de liderança." Ele descaradamente roubou sua eleição ao Senado em 1948, e depois ainda mais descaradamente fez piadas sobre isso, de acordo com a biografia de Robert Caro. No entanto, Johnson pode ter causado seu próprio alamo político ao mentir para o povo americano sobre uma falsa briga naval no Golfo de Tonkin em 1964. Mas em meio à hecatombe da ofensiva do T, 4 anos depois um ataque lançado pelos norte-vietnamitas e vietcongues contra as forças americanas e sul-vietnamitas, Johnson anunciou que não concorreria a um segundo mandato. Já o presidente Andrew Jackson, que assinou a Lei de Remoção Indígena, um ato de limpeza étnica, é lembrado hoje mais por sua crueldade do que pela invejável realização de ser o único presidente a pagar integralmente a dívida nacional. A biografia escrita por John A. Ferrell detalha como o instável líder que viria a ser derrubado da presidência pelo caso Watergate, escândalo político que levou à sua renúncia, bebeu excessivamente ao longo de seu mandato. Henry Kissinger, seu principal diplomata, disse certa vez que Nixon não poderia atender ao primeiro-ministro britânico durante uma crise no Oriente Médio porque ele estava muito bêbado. O diagnóstico à distância do professor Davidson, da Duke, diz que o presidente americano não está mentalmente doente. Ele cita o debate internacional entre psiquiatras sobre se o narcisismo, uma característica tantas vezes atribuída ao atual presidente, é um distúrbio de personalidade genuíno. Nasir Gaimi, autor de A First Madness, um covering the links between leadership de Mental Illness, uma loucura de primeira linha, descobrindo as ligações entre a liderança e a doença mental, ainda sem tradução no Brasil, afirma que o presidente Trump tem sintomas maníacos clássicos. O professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade Tufts, em Boston, diz: "Ele não dorme muito. Ele tem um nível de energia física muito alto. Ele é muito impulsivo com os gastos, sexualmente impulsivo, não consegue se concentrar.
Seus traços foram mais benéficos para ele durante a campanha presidencial, onde ele foi extremamente criativo. Continua.